Questão 4. A questão 4, a gente quer classificar um ponto crítico como ponto de máximo ou ponto de mínimo, beleza? Antes eu vou escrever aqui o que é um ponto crítico. Na nossa definição aqui no cálculo 1, ele é a derivada igual a zero ou não existe. Beleza? Então, vamos nos apegar primeiro só a derivada igual a zero. O caso de não existe, a gente pode avaliar depois. Então vamos lá. Eu quero que um ponto seja um ponto de máximo. Vou começar aqui com um ponto de máximo. Se ele é um ponto de máximo, ele é o maior valor em toda a vizinhança dele. Beleza? Para ele ser máximo, todos os valores em volta dele tem que ser menor. Então, por exemplo, tem uma função que faz isso aqui, ó. Toca aqui no máximo e desce. Se eu tenho uma função desse tipo aqui, e a gente quer identificar esse ponto como máximo, uma das coisas que a gente pode observar é que desse ponto para trás, desse ponto para trás, a função tem que ser crescente, né? Pelo menos na vizinhança do ponto. Então ela tem que ser crescente nesse intervalo de vizinhança aqui. Beleza? Então vou escrever aqui. Crescente. Para esse ponto ser o maior deles, daqui para frente todos os valores têm que ser menores do que o meu ponto máximo. Então daqui para cá ela tem que ser decrescente, a função. E aí eu consigo escrever que esse ponto aqui, ele é ponto de máximo. Por quê? Porque se a função nesse intervalo aqui, pelo menos na vizinhança, está crescendo, chega aqui num certo ponto e passa a decrescer, então esse ponto aqui tem que ser de máximo. E a gente acabou de ver no item anterior que sempre quando a função é crescente, a derivada é maior do que zero. E quando a função é decrescente, a derivada é menor do que zero. Então, uma das coisas para a gente observar que é ponto de máximo é se a gente estiver antes do ponto de máximo. Aqui no nosso ponto de máximo, a nossa derivada vai ser zero. Beleza? Estou usando só esse caso aqui. A gente não está se apegando ao caso do não existe. Mas antes tem que ser positiva. A derivada tem que ser positiva. E depois tem que ser negativa. Se ela for positiva e depois negativa, aqui no meu ponto vai ser máximo. Beleza? Então vou escrever aqui. Para ser máximo, antes o f' tem que ser menor do que zero. Tem que ser maior do que zero. Antes ela tem que ser crescente. E depois ela tem que ser menor do que zero. A função tem que ser decrescente. Beleza? Isso caracteriza um máximo. Tá, agora voltando lá para o assunto da derivada não existir. Vou botar aqui um exemplo. Ainda vale a regra. Se eu tiver aqui uma função desse jeito, com um bico, lembrando que funções que têm bico, a derivada não existe. Ainda vale a mesma coisa. Antes a função tem que ser crescente e depois ela tem que ser decrescente. Ela pode até ter bico, mas antes sendo crescente, depois sendo decrescente, a gente também caracteriza esse ponto como ponto de máximo. Beleza? Eu só não quis escrever aqui porque no caso aqui a derivada não existe no ponto. Nesse caso aqui existe e é zero. Beleza? Então vamos lá, a gente já caracterizou o máximo, agora vamos caracterizar o mínimo.
O mínimo. O mínimo ele segue esse formato aqui. Então, antes a função tem que ser decrescente. Para ser decrescente, a derivada tem que ser menor do que zero. Depois ela tem que ser crescente. Então, f' tem que ser maior do que zero. Beleza? Então, se antes a derivada é negativa e depois a derivada é positiva, significa que antes ela estava decrescendo, depois ela estava crescendo. Então, aqui tem um ponto de mínimo. Beleza? Então, vou escrever aqui. Para mínimo, antes a derivada tem que ser menor do que zero. E depois a derivada tem que ser maior do que zero. Beleza? Se antes for menor do que zero e depois for maior do que zero, é um ponto de mínimo. Essas coisas eu estou falando em relação à vizinhança, porque a função ela pode mudar aqui, ela pode ter outros formatos. Mas nas proximidades do ponto, tem que seguir isso aqui. Nas proximidades, tá bom? E aí, o que pode acontecer também? Pode acontecer de ter um ponto crítico que ele não é nem mínimo, nem máximo. E aí a gente chama de nada. Quando não é de mínimo nem de máximo, a gente não dá nome. A gente chama só de ponto crítico, mas não dá um nome. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se a função ela está crescendo, em um certo momento ela tem a derivada igual a zero, ou seja, ela é paralela ao eixo x em algum momento. E aí depois ela volta a crescer. Isso aqui é um caso. Aqui a derivada antes ela é maior do que zero, depois é maior do que zero. Mas em um certo ponto aqui a derivada é igual a zero. Nesse certo ponto aqui, em que a derivada é igual a zero, a reta tangente aqui ela é paralela ao eixo, beleza? Paralela ao eixo x. E por ter derivada igual a zero, a gente diz que esse ponto é ponto de crítico. Ele é ponto crítico. Mas a gente não tem nenhuma classificação para elas. Para esse tipo de ponto. Em que antes ele cresce, para, depois volta a crescer. Não tem classificação, a gente não chama ele de nada. E outro ponto que a gente não chama de nada também é quando ocorre o contrário. A função é decrescente, em algum momento ela fica paralela ao eixo, depois volta a decrescer. Aqui a derivada é negativa e aqui também a derivada é negativa. E aqui a derivada pode ser zero ou não existir, beleza? Então, nesses dois casos em que não há mudança de derivada, quando não há mudança de derivada, a função não recebe classificação. Ela só é chamada de, quer dizer, o ponto só é chamado de ponto crítico. Ele não é chamado de ponto máximo, ponto de máximo, nem de ponto de mínimo. Então esse aí é o caso de nenhum dos dois, beleza? Não é máximo nem mínimo. Não é máximo nem mínimo. Então, antes, a derivada pode ser maior do que zero e depois continuar sendo maior do que zero. Faltou linha aqui, né? Eu estou esquecendo de botar os linha aqui, bonito. Reprovar cálculo. Então, se ela antes é crescente e depois continua crescente, ela não é máximo nem mínimo. E se ela antes ela é decrescente e depois continua decrescente, então ela também não recebe classificação. Não é chamada de nem máximo nem mínimo. Beleza? Nenhum dos dois. Então, a grande regra aqui que a gente consegue observar é que só existe ponto de máximo ou ponto de mínimo quando ocorre mudança da inversão
mudança da derivada, mudança de sinal da derivada. Para a derivada, ela, para ser um ponto de máximo, ela tem que passar do positivo para o negativo. A derivada, não estou falando da função. A derivada tem que passar do positivo para o negativo. No pico pode existir ou não derivada, beleza? Mas para ser máximo, tem que passar do positivo para o negativo. Para o mínimo, é o contrário. Ela tem que passar do negativo para o positivo, para ser um ponto de mínimo. E quando não há inversão de sinal, quando não passa de um sinal para o outro, por exemplo, essas duas funções que eu desenhei, então não é nem máximo nem mínimo. Então o método que a gente vai observar para ver se tem ou não um ponto de máximo é muito simples. Você vai derivar a função, vai encontrar os pontos críticos, igualando a função igual a zero, fazendo a derivada igual a zero, ou vendo onde a derivada não existe. Depois disso, você vai encontrar seus pontos críticos. E o que a gente pode fazer? A gente pode avaliar a função, a derivada, né? A derivada da função, você pode avaliar ela antes do ponto crítico e depois do ponto crítico. Beleza? Antes do ponto crítico e depois do ponto crítico. E aí, avaliando o sinal da derivada, tem como você definir se esse ponto é de máximo, de mínimo ou nenhum dos dois. Isso vai ficar bem mais claro nas próximas questões. Eu acho que na questão 5 a gente vai fazer muitos casos de encontrar máximo e mínimo de funções, beleza? Então fique tranquilo, passe aí para a próxima. Só entenda que tem que trocar o sinal. Tendo que trocar o sinal, a gente consegue detectar se é um máximo ou um mínimo, beleza? E aí eu vou passar mais ou menos uma ideia aí nas próximas questões de como se faz isso na prática.